sobrenatural pode acontecer. Quem crê nisso? Agora, se você não fizer isso, você não ocupar, aí o inimigo faz a festa. Aí ele pode ocupar na tua casa, na tua rua. E a gente tem que ocupar cada rua, querido, cada esquina. Não pode ficar sem ouvir falar do nome de Jesus. E Jesus Cristo conta conosco, conta com você. Aí você pode falar assim: mas eu, pastor, mas eu sou tão pecador, sou tão falho. Ele veio para salvar os pecadores. Ele não veio para os santos. Ele veio para as pessoas ruins. Fala para o seu lado: você é ruim, tá? Você tem cara de bonzinho, mas é ruim. Mas Jesus veio para te salvar e transformar. Glória a Deus. Porque Ele não olha para o nosso currículo do passado. Ele olha para aquele sangue vertido na cruz. Então, devemos ocupar todas as ruas. Mas, antes de adentrar no texto, também eu quero contar uma outra história, para você não esquecer. Posso falar, gente? Posso pregar? Posso pregar? Então preste atenção em mim. Obrigado, fala, pastor, isso aí. Fala aí. Posso pregar? Amém. Querido, eu vou contar a história de um homem que ele se atrasou para ir para a igreja, e com a sua família, e a mulher e os filhos, todo mundo indo. E esse homem colocou o celular no bolso, atrapalhado, falou: vamos chegar atrasado. E ele adentrou no templo, só que ele esqueceu de colocar o celular no silencioso, e a igreja era grande, e começou o louvor, começou tudo, e na hora da pregação, adivinha o que acontece? O celular tocou. E na hora que o celular tocou, o pastor lá no vez falou: quem está com o celular aqui? Quem o celular está tocando? Aí apontaram para ele, e o pastor deu bronca nele. E aí a mulher, com vergonha, deu bronca nele. Os filhos deram bronca nele. Os diáconos deram bronca nele. Os irmãos da fé, tudo olhando com cara de decepção para ele. Pecador, xiita, incircunciso. Todo mundo humilhando ele. De certa forma ele se sentiu humilhado, se sentiu constrangido, envergonhado com aquilo. E chegando em casa, adivinha? A mulher ainda falando, dando bronca nele, falando: pô, que vergonha que você fez a gente passar, olha lá, que não sei o quê. E ele, envergonhado, humilhado, falou assim para ele mesmo: nunca mais volto naquela igreja. Nunca mais, porque eu nunca passei uma vergonha tão grande na minha vida. E ele, decidido a se afastar, falar que não quer mais nada disso, ele decidiu ir para o bar. E ele foi para o bar, ainda nervoso, meio tremendo ali, querendo voltar à vida antiga dele. Ele pede uma bebida, e na hora que ele vai beber a bebida, ele acaba deixando cair. E aí ele falou: meu Deus, é agora que vão me azucrinar de novo aqui. E na hora que ele deixa cair, vem a garçonete e falou: opa, tudo bem, fica tranquilo, vou limpar aqui, calma, vou pegar outra bebida para você. Ó gerente, fica tranquilo que é por conta da casa, não se preocupa, todo mundo erra. E ele se sentiu ali amado, acolhido. E sabe o que ele falou? Nunca mais vou sair desse bar. Qual é a moral da história? Às vezes nossas atitudes como crentes estão mais afastando as pessoas de Deus e levando elas para o inferno do que aproximando as pessoas de Deus. Porque não temos mais misericórdia, porque não temos mais amor, não temos mais paciência com os outros. Querido, existe repreensão? Existe. Temos que repreender quando alguém está irmão, mas nem amor, em verdade. E essa história é uma moral que mexeu comigo, porque será que nós, com alguma atitude, às vezes não estamos afastando as pessoas de Deus? Não estamos fazendo pessoas se sentirem humilhadas ao invés de acolhidas e falar: meu irmão, fica tranquilo, você errou, mas estamos orando pela sua vida. Desliga o celular, fica tranquilo, acontece. Vocês são apressados, vamos lá, estamos juntos. Pode ser comigo também. E daí, querido, o mundo às vezes trata o pecador com mais carinho do que a igreja. E Jesus veio salvar pecadores. E às vezes a gente esquece disso. E a gente vê as pessoas, por maior que seja o pecado dela, possa ser um assassino, um beberrão,
prostituição, no vício das drogas, Jesus morreu por esse cara, morreu por essa mulher e quer salvar ele, quer salvar ela. E às vezes nós, que somos os crentes, aqueles representantes de Cristo, aqueles que são embaixadores de Deus, que deveriam representar Jesus e pregar para essas pessoas, falar do amor de Deus, tratá-las com amor, muitas vezes mostramos o juízo, a condenação, uma cara de desprezo. E deveríamos nos envergonhar disso, porque certa vez eu ouvi um pastor falando o seguinte, ele falou: quer saber se você está pregando como Jesus? Veja se você atrai as mesmas pessoas que Jesus atraía. E aquilo ficou no meu coração, porque Jesus conseguia atrair prostituta, pessoas que eram enfermas, que eram consideradas pecadoras na época, cobradores de impostos, publicanos, que eram considerados o maioral dos pecados para os judeus, os traidores da pátria. E Jesus atraía toda essa laia, que hoje muitas igrejas não querem. Jesus, provavelmente nos dias atuais, pregaria para os homossexuais, e teriam homossexuais seguindo ele, querendo ouvir o Evangelho. Mas às vezes, a gente, por nossos preconceitos, as nossas achismos, nós já julgamos e determinamos: isso aí não tem salvação. Quem é você? Quem sou eu para determinar quem pode adentrar por essas portas? Quem pode ou não conhecer o Evangelho? Quando Deus te fez juiz? Querido, todos nós somos barro, todos nós precisamos estar na mão do olheiro, todos nós carecemos da glória de Deus, todos nós necessitamos da misericórdia do Senhor, e ela é o motivo de não sermos consumidos. Ele nos ama com amor incondicional, e isso tem que chacoalhar nosso coração, chacoalhar a nossa fé, a nossa estrutura. Abra comigo em Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 14. Romanos capítulo 1, versículo 14. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui. Eu poderia ler outro texto também: aquele que me fiz fraco para alcançar os fracos, me fiz da lei para alcançar os da lei, e tantas outras coisas, mas vou ler esse aqui. Romanos 1, versículo 14 diz: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E aí? Você só quer falar com os sábios? Você tem paciência para pregar com os ignorantes que não sabem nada? Ei, você só quer falar com aqueles que têm status e com aqueles que não têm status nenhum? E com aqueles que a sociedade coloca um rótulo e fala: esse aí já era. Querido, sou devedor tanto a gregos como bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Todos nós somos devedores para alcançar essas pessoas. Todos nós deveríamos olhar com um olhar de misericórdia, não com o olhar que a sociedade já julga e pune essas pessoas. Porque às vezes elas se sentem mais acolhidas numa mesa de bar, elas se sentem mais acolhidas em qualquer outro lugar, muito menos na igreja. E aqui deveria ser um oásis para pessoas que não têm Deus, que não conhecem Deus, que estão perdidas, que estão sim na prostituição, que estão sim nas drogas, que estão sim sem conhecimento algum, sem saber para onde ir. Mas quando entrarem nesse lugar, elas sentirem o amor de Deus de alguma forma, porque é o amor de Deus que nos constrange e nos transforma. E é esse Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E aí, esses que são pecadores, assim como nós o fomos e fomos salvos por Cristo, poderão ser salvos. Mas para isso é necessário maturidade de nossa parte. Versículo 15. Por isso, olha o que o apóstolo Paulo fala, depois de dizer que é devedor: estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Fala que alguns historiadores falam que o apóstolo Paulo morreu em Roma, mas ele não hesitou de ir para lá pregar para aqueles que iriam matar ele. Querido, repita comigo: por isso
Não, fala com fé, pelo amor de Deus. Por isso, estou disposto a pregar o Evangelho. Qual a palavra você destacaria nisso que o apóstolo Paulo deu aqui? Falou aqui. Fala comigo a palavra disposto. Você está disposto a fazer isso? Porque Deus usa aquele que tem disponibilidade. Deus usa aquele que se coloca à disposição. A quem eu enviarei? Essa pergunta ecoa na eternidade. Cadê os Isaías? Aqui essa noite eu vou falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a oração mais perigosa que você pode fazer na tua vida. Porque, querido, se você fazer isso, vai gerar oportunidade. Fala só: Senhor, eis-me aqui, me envia a mim. Amanhã ou hoje vai aparecer alguma coisa, alguma oportunidade para você falar de Deus. Seja no WhatsApp, no status, no Instagram, no Facebook, em algum lugar você vai ver uma oportunidade de falar de Deus. E Deus vai falar: ó, você não falou? Posso contar contigo? Será que estamos dispostos a pregar para essas pessoas? Ou entramos no clube do Bolinha, ou clube da Luluzinha, da religiosidade, ficar só entre os crentes? Ah, vamos ficar aqui, porque eu gosto daqui. Ah, aqui é o lugar da gente ficar até o último morrer. Não! Você está aqui para pregar o Evangelho a toda Meu Deus! Toda criatura. A gregos, bárbaros, sábios, ignorantes, romanos, negro, branco, azul, lilás, avatar, de outra religião ou não, ateu, tem que estar disposto a querer pregar o Evangelho. Agora vem o versículo 16: pois não me envergonho do Evangelho. Por quê? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. 17: porque no Evangelho é revelada a justiça de uma justiça que do princípio ao fim é pela. Primeiro ele fala: não me envergonhe do Evangelho. Eu te faço a pergunta: você está disposto? Primeiro passo: você está disposto? Sim ou não, igreja? Segundo, tem que estar disposto. Agora, segundo, não me envergonhar do Evangelho, porque é o poder de Deus. Tem alguém aqui que se envergonha do Evangelho? A palavra diz que aquele que se envergonha de mim, eu me envergonharei de você no dia do juízo final, diante do meu Pai e dos anjos. Querido, se Deus te chamou, por mais que você se sinta covarde, por mais que você se sinta envergonhado, por mais que você se sinta intimidado, querido, é porque Ele já viu quem você é lá no futuro. Porque Ele te formou antes da fundação do mundo, Ele já tinha te planejado. Infelizmente o pecado, as dores da vida, os traumas, despertaram isso em você, te travaram de pensar que você não é capaz, e você não é capaz sem Ele. Mas Ele te capacita e Ele te chama, e se Ele te escolheu, Ele vai cumprir. Então, querido, quem é você para dizer que não pode, quando Ele te diz que você pode? Quem é você para dizer que não pode orar por um irmão, quando Ele te diz para orar? Quem é você para dizer que não pode evangelizar, quando Ele te diz, e te pregar a toda criatura? Ei, não tem o que eu vou falar, porque eu vou colocar as palavras na sua boca. Só vai, que os sinais, a minha bondade e a misericórdia te acompanharão todos os dias. Querido, a gente só precisa caminhar, a gente só precisa passar, a gente só precisa avançar. Mas se a gente não der o passo, milagres não vão acontecer, vidas não vão se converter. Então, segundo, não se envergonhar do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Terceiro, porque o Evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela. Então, primeiro, eu tenho que estar disposto. O apóstolo Paulo falou: porque eu estou disposto. Segundo, não me envergonho. É o poder de Deus, você tem que bater essa certeza, querido. Porque não existe outro caminho que leva a Deus a não ser por Jesus. Podem falar o que for, querido, Jesus Cristo é real, a palavra diz isso, e se Ele falou, somente ninguém vem ao Pai senão por mim, querido,
Ou você acredita que ele está mentindo, ou ele está falando a verdade. Você tem que acreditar e ficar nisso até o fim. Ah, politicamente correto não pode. Existe um jeito de falar, amém? Mas Jesus falou: ninguém vem a Deus senão por mim. Ninguém tem acesso a Deus a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se ele falasse, tem outros caminhos aí que levam a Deus também. Se ele dissesse, existem muitas vidas aí, existem muitas verdades aí. Mas não, ele falou, fala comigo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Querido, se ele é isso, e você traz esse caminho, parabéns. Fala para o seu lado, está no caminho, na verdade e na vida. Porque no Evangelho de Justiça é necessário fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, eu não posso pregar o Evangelho sem fé. Eu não posso testemunhar o Evangelho sem fé. Então, querido, continuando, como está escrito, olha só que lindo isso aqui: o justo viverá pela fé. Eu te faço uma pergunta: o que é viver pela fé? Viver pela fé é eu ir aos cultos somente nos dias de culto e sentar no banco? Isso é viver pela fé? Viver pela fé é eu ficar cantando louvores? Viver pela fé é eu só seguir ritos religiosos? Ou viver pela fé é eu viver constantemente, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo pela fé? E aí que tá, te faço a pergunta: será que amanhã você vai estar vivendo pela fé? Ou você guarda a sua fé para domingo? Aqui tu vai orar, aqui tu vai louvar, aqui tu vai ofertar com fé. Aí chega em casa, cadê a fé? O meu justo viverá pela fé. Querido, eu não sei você, mas se você vive por algo, se o Edmilson vive pela Silvana, ou a Silvana vive pelo Edmilson, estou dando só um exemplo, eles vão ter que agradar um outro, viver todo dia um pelo outro. Eles vivem um pelo outro. O justo viverá pela fé. Isso é forte demais, querido. E às vezes nós não estamos vivendo pela fé. Estamos vivendo por qualquer outra coisa menos a fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e da certeza daquelas que se esperam. Será que você está vivendo ainda por aquilo que você vê? Ou será que você está vivendo para aquilo que você não vê? O justo viverá pela fé. O Evangelho é a boa notícia para a humanidade. Todos aqueles que foram justificados, que aceitaram Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, foram justificados por Deus, ou seja, Deus se tornou justo diante dele. E agora você tem um chamado para viver pela fé. E esse Evangelho é um presente de Deus, uma salvação para os homens. E eu vou te falar, para você entender esse Evangelho, essa boa notícia, eu vou contar uma outra história. Posso, igreja? Posso, igreja? Amém. Fala, pastor, você traz esse aqui lá, não já pegou já. Querido, vamos supor que você tem R$100 na conta. E por um milagre, você vai olhar, não precisa olhar agora, tá? É só uma metáfora, porque vai que tem ganho. Opa, vou olhar agora. Por um milagre, aparece na tua conta, você vai abrir tua conta, aparece R$10 milhões. É uma boa notícia ou não é? Meu irmão, quem queria uma notícia dessa? 10 milhões e meu Deus, 10 milhões. A Mega Sena caiu no lugar errado. A Mega Sena, mandaram a Mega Sena lá para a tua conta, 10 milhões, de R$100 para 10 milhões. É uma boa notícia ou não é, igreja? Agora vamos fazer outra notícia. Você tem R$100 mil na sua conta. E agora você olha a sua conta bancária e está com 100. É uma má notícia ou não é? Horrível, vai ficar desesperado. Cadê os 999 e 900 mil reais? Querido, é uma má notícia ou uma boa notícia? Depende de quem vai receber. E quando nós vamos pregar o Evangelho, a gente precisa entender o que é uma boa Evangelho, uma boa notícia. Porque o Evangelho é o quê? Boa notícia.
É como se fosse essa conta bancária que de 100 foi para 10 milhões. Porque é algo que era impagável. Era algo que somente o sangue de Jesus podia fazer. E por isso que a gente cantou. E todos nós pecamos e destruídos estávamos da glória de Deus. Todos nós estávamos condenados. Por mais bonzinho que você possa parecer, você e eu merecemos o inferno. Mas Jesus Cristo, mas pastor, se Deus é amor, como Ele pode mandar a gente para o inferno? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Justamente porque Deus é amor, Ele deu o seu Filho do jeito para morrer na cruz por mim e por você. Mas a gente não pode esquecer que Deus é justiça. A gente não pode esquecer que Deus é fogo consumidor também. A gente não pode esquecer que horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. A gente não pode esquecer da ira de Deus. Mas querido, aqueles que estão em Cristo estão salvos. Aqueles que estão em Cristo não há mais condenação, porque Ele tomou o cálice da ira de Deus para que você pudesse receber o amor total de Deus e toda sorte de bênção. Ele quebrou toda a maldição, Ele quebrou toda a dívida naquela cruz, para hoje você ser chamado de filho e filha amado do Pai. E Ele te ama. E querido, o pecado é o grande problema da humanidade. Não é Satanás, porque foi o pecado que fez Satanás cair do céu. O pecado é o grande problema da humanidade. Mas a boa nova é que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Querido, Jesus, esse é o Cordeiro que tira os pecados do mundo. Querido, quando você aceitou Jesus, Ele tomou o seu lugar, Ele tomou sobre si nossas enfermidades, Ele tomou sobre si as nossas dores, Ele tomou sobre si os nossos pecados e morreu em nosso lugar. Nunca se viu um Deus que te amou tanto a humanidade como nós. Todos os outros deuses, todos e qualquer outra religião, as pessoas têm que fazer sacrifícios para agradar o seu Deus, sacrifícios para aplacar a ira do seu Deus. Mas no Evangelho é totalmente diferente. No Evangelho, o próprio Deus vem à terra, por te amar tanto, se entregou naquela cruz por amor a você e se sacrificou no seu lugar, porque Ele preferia você na eternidade com Ele. Só vamos viver o Evangelho plenamente quando entendermos que Deus colocou em nós e o que Ele quer fazer através de nós. Querido, Deus não nos dá o Espírito Santo, Deus não nos dá a palavra para guardarmos, escondermos ou perdermos, mas para multiplicarmos e o servirmos. Se não sabemos quem somos, não fluímos como devemos. Se não sabemos quem somos, não fluímos como devemos. Fala para o pessoal do seu lado, você não está na igreja para funcionar. Fala com o profeta, pega na mão e olha no olho com o profeta. Você não está na igreja para funcionar. Você não é um robô. Você está aqui para fluir como o rio de águas vivas. Nunca foi sobre funcionar. Jesus não quer funcionários. Jesus quer filhos. Filhos amados do Pai que escolhem na sua liberdade o servir, na sua liberdade o ofertar, na sua liberdade o adorar, na sua liberdade vir à igreja cultuar, na sua liberdade pregar o Evangelho, por amor ao Pai, porque Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu primeiro, não fui eu, não foi você que escolheu Jesus, Ele te escolheu, antes da fundação do mundo, desde o ventre da sua mãe, Ele já tinha separado esse momento, Ele já tinha coisas grandes e novas que você nem fazia ideia, porque Ele te ama e Ele te escolheu. Eu não sei aqui, sai Satanás, eu não sei aqui, eu não sei aqui, querido, quem aqui jogar futebol, levanta a mão.
Olha os pernas de pau. Não, tem gente que joga bem. O Leão tem cara que jogava bem. Edmilson falou que jogava bem. Eu acredito. Tem cara que jogava bem. Daniel também joga direitinho. 49 anos jogando ainda, gente. O cara é o Ibrahimovic daqui a pouco. Mas sabe, no futebol, eu tenho cara de nerd. Sempre tive cara de nerd. Então, eu às vezes era o último para ser escolhido, eu ficava para outro. Mas querido, Jesus sempre escolhe os improváveis. Aqueles que ninguém quer. Jesus olhou para você. Quero esse no meu time. Quero Edmilson, quero Daniel, quero Marcelo, quero a Binha. Ele escolheu os improváveis que aqui estão. E por isso você está no time de Jesus hoje. É para dar glória a Deus ou não é, igreja? Então, se não sabemos quem somos, não fluímos como devemos. Você não está aqui para ser um funcionário. Você está aqui para fluir na presença de Deus. Querido, outra coisa que eu quero te dizer: não precisamos ser grandes para termos grandes pensamentos, para termos grandes sonhos. Nós precisamos ter grandes sonhos e grandes pensamentos, porque nosso Deus é grande. Não se trata sobre você, mas sobre quem você serve. E o Deus que criou todo o universo, que sabe o nome das estrelas, que tem o seu nome na palma de sua mão, que não se esquece de você, ainda que uma mãe se esqueça de você. Fala para os outros lados. Você, fala agora, em nome de Jesus. Você não pode pensar pequeno. Você não pode sonhar pequeno, porque seu Deus é grande. Glória a Deus. Querido, você tem que estar. Pode bater palma para Jesus, pelo amor de Deus. Peço de pentecostais aqui essa noite. Querido, nosso Deus é tão grande para você sonhar tão pequeno. Tudo é possível que crê. Se você não crê, não vai acontecer. E aí que está, você acredita? Um Deus tão grande. Tem a música, né? Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe a Querido, um Deus tão grande assim, que te escolheu, não te escolheu para coisas pequenas. Um Deus tão grande assim, não escolheu a VIP para ser pequena. Um Deus tão grande assim, não escolheu a VIP para ser pequena. Crescei-vos e multiplicai-vos. Tudo que Deus coloca a mão é para crescer e multiplicar. Essa foi a primeira ordem de Gênesis. Ele quer que a gente dê frutos, e muitos frutos, querido. E aquele que não dá fruto, ele... Aleluia. Posso continuar? Mas entenda que no momento que recebemos os sonhos de Deus, os projetos de Deus, não estamos prontos para ele. Não vamos nos sentir prontos. E é justamente por isso que ele te escolheu, porque você vai depender dele. E ele vai botar um projeto tão grande, mas tão louco na tua vida, tão louco, que tu vai falar: é impossível. E aí tá, é aí que eu entro na tua história. Porque se fosse possível, querido, não precisaria de Deus. Mas isso é só para quem crê. Tem alguém que crê aqui essa noite? Tem alguém que crê que essa noite? Dá um grito de júbilo a ele. Querido, quanto maior a tua fé, maior o teu grito, pelo amor de Deus. Aleluia. Querido, Deus tem um plano para a sua vida. Ah, só uma pessoa pegou. Deus tem um plano para a sua... Não, eu acho que vocês não falaram vida tão com fé. Deus tem um plano para a sua vida. Não é um plano para um dia. Não é um plano para um mês. Não é um plano para um ano ou 10 anos. Deus tem um plano para a sua vida. Toda sua vida.
querido, e esse plano é para a eternidade. Mas Ele vai nos dar propósito, mas não vai explicar o processo. Antes da terra prometida veio o deserto. Antes da terra prometida vem as lutas. Então não ache que vai ser fácil, mas Ele vai te dar a vitória, porque é com Ele que vai ser a vitória. E essa vitória vai ser tão grande, vai ser tão miraculosa, querido, vai ser tão sobrenatural, que você vai reconhecer, só pode ter sido Deus. Só 2 pessoas vão receber, irmã Diácono Elizabeth e Renata. Vai ser tão grande que só o Senhor é Deus. E eu vou falar, só o Senhor é Deus nessa vida, querido. Era impossível ela conseguir, era impossível a Renata conseguir, era impossível a Diácono Elizabeth conseguir. Olha só o que Deus fez. Deus dirige os passos, não os saltos, não a corrida. Para de querer apressar. A palavra diz em Provérbios que Ele direciona os nossos. Por que você quer correr? Por que você quer dar um salto? Por que você quer dar um jeitinho? Não tem como apressar os planos de Deus, querido. Tem como se atrasar com sua desobediência. Os planos de Deus acontecem no tempo certo. E aí que está. Tem algo forte para te falar. A gente tem que dar um passo de cada vez. E às vezes a gente não quer esperar. A gente quer dar um salto maior que a nossa perna. A gente quer tomar uma decisão que Deus não falou para a gente tomar. A gente quer ir para lugares, se conectar com pessoas que não era para se conectar. A gente quer entrar em portas que não era para entrar. A gente quer fechar portas que não era para fechar. Porque a gente quer acelerar. Mas nunca foi sobre o seu tempo, mas sim sobre o tempo de Deus na sua vida, que é bom, perfeito e agradável. Então, querido, Deus dirige nossos passos no dia a dia, em meio às tribulações, provações e oportunidades para a edificação da nossa fé e caráter. Abre comigo em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 3. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Querido, quando Deus te colocar um plano, Deus te colocar numa rota, e Ele está colocando a igreja VIP numa rota, amém? Deus está colocando você numa rota, amém, igreja? Ele está te qualificando para o seu destino. Ele está te preparando, Ele está moldando o seu caráter para você chegar ao seu destino. Foi assim com Israel, foi assim com todo mundo da Bíblia. Deus quer formar um povo de caráter com cicatrizes de batalhas. Deus quer formar um povo de caráter com cicatrizes de batalhas, para que possamos dizer que fomos aprovados. Querido, não existe vitória sem batalha. Não damos valor àquilo que não foi suado para conquistar, aquilo que não foi difícil conquistar. Se o povo hebreu, assim que saiu do Egito, não tivesse nenhuma dificuldade, já entrasse lá na terra prometida, que eles seriam um caos. Primeiro, que eles não estariam preparados, eles não conheceriam o poder de Deus na vida deles no deserto, nas guerras, eles não saberiam nada disso e seriam como meninos na fé. Nossa, foi tão fácil, Deus chegou aqui, os outros povos iam devorar eles. Mas diante de todo aquele processo, em cada guerra, em cada milagre, sabe o que aconteceu? Todos os povos temeram Israel. E eles, as cicatrizes de batalha, meu querido, davam coragem para eles. Falavam, meu irmão, pode vir o que vier, porque o que a gente já passou. Agora você entende por que tanta luta na tua vida? Eu não sei você, mas às vezes eu acho que Deus pensa que eu sou o Rambo. Só a velha geração vai entender isso. Porque, querido, às vezes é uma luta atrás da outra que fala, meu Deus, mas isso está gerando caráter, isso está gerando uma mentalidade nova, isso está gerando uma força em você que nem você sabia que tinha, mas Ele já viu aí dentro, e Ele precisava colocar para fora. E assim como o fogo produz o ouro, purifica o ouro, Deus das provações purifica a nossa fé.
Essa provação não é para te derrubar, essa provação não é para te humilhar, essa provação não é para fazer você desistir, mas para você se fortalecer em Deus e na força do seu poder. Querido, quando eles herdaram a terra, eles não temiam mais ninguém. Os povos temiam eles. Aleluia. Filipenses 3:13, Isaías 43:18-21 e Eclesiastes 7:10. Fala assim. Eclesiastes 7:10 fala assim: não diga que os tempos passados eram melhores, porque isso não é sábio. Fala para o pessoal do seu lado, não, profeta, para de dizer que o passado é o melhor. Deus tem sempre o melhor à nossa frente. E a palavra te chama educadamente de, entre aspas, burro. Se você fica falando, não, porque no passado, que Deus tem mais à nossa frente do que aquilo que deixamos para trás. Filipenses 3:13-14, esquecendo-me das coisas que para trás, avanço para o alvo. Entende uma coisa? Não tem como você esquecer das coisas que ficaram para trás se você não avança. E esquecendo das coisas que para trás ficam por que lá atrás? Porque eu estou avançando. Obrigado, Leão. Bate lá, Leão. Querido, não tem como, você não deixa as coisas para trás. Se fosse o seu versículo, ficaria assim: eu me lembro de tudo, porque eu estou ficando para trás. Eu não consigo largar meu passado, porque meu passado está junto comigo onde eu vou. Ei, chega desse carro em nome de Jesus agora. Está repreendido. Esquecendo das coisas para trás, ficam avanço para o alvo, para o prêmio soberano da minha vocação. Repito, Deus tem mais à nossa frente do que aquilo que ficou para trás. Deixa sair. Larga, Josicleide. Você não avança. Amar o próximo. Vai, próximo. Querido, vamos abrir a mente, vamos sair. Sair do quadradinho religioso. Deus tem coisas grandes e novas à nossa frente. Deus quer coisas maiores para a igreja VIP. Mas às vezes não avança porque fica para as coisas para trás. Ah, mas lá atrás era assim. Mas não! Eu quero saber o que Deus vai fazer a partir de hoje conosco. O que Deus vai fazer conosco para ganhar a próxima geração. Porque, querido, eu não estou preocupado tanto comigo, nem tanto com vocês, mas sim com a geração que vem depois de mim, que são nossos filhos e filhos dos nossos filhos. Porque nosso papel aqui não é só para ganhar essa geração, mas para deixar um legado para as próximas gerações, para que nossos filhos queiram estar na igreja, para que nossos filhos se tornem pastores, ministros, louvores e tudo mais. E se nossa igreja não fizer isso, estamos falhando. Isaías 43:18-21 fala assim: esqueçam do seu passado, estou fazendo algo novo. Deus é Deus de coisas. Então por que você não esquece do que quer ficar para trás? Posso falar uma pouco dolorida aqui para você, mas quero que você anote isso, tatue no teu braço. Estou brincando. Tatue no seu coração. Posso falar? Não, assim não vou falar não. Posso falar? Obrigado. É forte, tá? Você precisa se envolver com pessoas que se encaixam no seu futuro e não no seu passado. Pode bater palma a Jesus, querido. E eu vou repetir: você precisa se encaixar com pessoas que se encaixam no seu futuro e não no seu passado. Sabe por quê? A tua vida não muda porque você fica na mesma fitinha, rebobinando. Não avança. Você fica andando com as mesmas pessoas. Um dia eu peguei um Uber que eu fiquei, cara, e aí, como é que tá? Eu gosto de conversar com o YouTube, né? Evangelizo, falo. Aí o cara, pô, e aí, como é que você... Ele começou com os amigos dele. Aí eu falei, pô, você tem... Quem são seus amigos dele? O pessoal desde a quinta série. Eu falei, você mantém a mesma amizade desde a quinta série? Ele, claro, pô. O cara não evoluiu, tá na quinta série ainda. Querido, tem gente que
Não tem nada novo na vida, porque mantém a mesma pessoa. Tem nada novo na vida, porque faz as mesmas coisas sempre. Aí não entende porque o novo de Deus não age na tua vida, não age na igreja, não age em qualquer lugar. Ou age na vida de todo mundo, mas na sua. A rota nos prepara para o destino e nos qualifica. Nosso erro está em querermos as promessas sem estarmos qualificados para elas. E eu quero que você guarde uma frase que eu boto para mim. Posso falar? O que vai acontecer se eu e você não desistir? O que vai acontecer se você não desistir? O que vai acontecer se você permanecer fiel? O que vai acontecer se você viver pela fé? O que vai acontecer se você sonhar grande e não parar? Você só vai saber se não desistir. Então eu sempre pergunto, o que vai acontecer se eu não desistir? Porque se eu desistir, eu já sei como é que está. Eu já sei como é que vai ficar. Por isso que eu não desisto, eu quero ver algo novo. Mais alguém aqui essa noite quer ver algo novo acontecendo na VIP? Quer ver algo novo acontecendo na sua vida, na sua casa, na sua família? Então, se mova! Aleluia! Mas aí onde está o nosso erro, igreja? Sabe qual é o nosso erro? Esperar na promessa de Deus. Esperar na promessa. O segredo. Posso soltar o rolo profundo aqui para você? O segredo nunca foi esperar na promessa. O segredo nunca foi esperar no destino. O segredo nunca foi esperar a visão, o sonho acontecer. O segredo sempre foi sobre esperar no Senhor. Porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas como de águia, caminharão e não se fatigarão, correrão e não se cansarão. Alguém está dando glória a Deus, pelo amor de Deus? Querido, sabe por quê? Você se frustra, você para, porque você espera na promessa. Você espera no seu sonho, aí não acontece, na sua expectativa, você se frustra e quer parar. Mas eu não. E eu sei que tem mais gente aqui que não vai esperar na promessa, mas sim no Senhor dos Exércitos. Porque aqueles que esperam no Senhor não vão parar por nada. A nossa alegria não tem que estar no destino final. A nossa alegria tem que estar no Senhor. Porque a alegria do Senhor, a alegria do Senhor, a alegria do Senhor. Foi isso que todos os homens e mulheres de Deus viveram milagre. José, imagina José, aquele sonho lindo, grandioso que Deus deu para ele. Arrancaram a roupa dele, bateram nele, humilharam ele, jogaram lá a própria família querendo matar ele, venderam como escravo. Imagina se ele falasse assim: meu Deus, o sonho, não quero mais sonho não. A expectativa dele não estava no sonho, mas estava no... Então ele sempre encontrava forças para continuar. Ele sempre corria e não se cansava. Ele foi traído, foi jogado na prisão, foi humilhado, esperou anos e anos, mas a sua força se renovava a cada dia, porque a sua esperança estava no Senhor e não no sonho. Davi, Daniel e tantos outros, a esperança dele estava no Senhor. Fala para o seu lado, seja teimoso na fé. É ser perseverante, gente. O mundo não está contra você. Não é porque as coisas dão errado que é, ai, nossa, o mundo está contra mim, ai, Deus é por nós, não é contra nós. A própria palavra diz isso. Querido, não adianta, não, mas tudo dá errado para mim, parece que é só comigo, pastor. Meu querido, acontece coisas também ruins comigo que eu fico, meu Deus, só que eu lembro, tem que aprender, se está dando certo para alguém, pode dar certo para... Eu só estou fazendo alguma coisa que os outros não estão fazendo. Eu tenho que aprender, tenho que me reinventar, tenho que abrir uma nova estratégia, adquirir um novo conhecimento. Para de achar que o mundo está contra você. Seja teimoso, persista. O que vai acontecer se eu não desistir? O que vai acontecer se eu continuar aprendendo? O que vai acontecer se eu viver pela fé? O que vai acontecer se eu perseverar? A rota fará duas coisas por você: desenvolver o seu caráter
e produzir responsabilidade. Não nascemos prontos, mas somos programados para aprender. Todos nós podemos aprender coisas novas, independente da sua idade, se você estiver disposto. Aprender a ter disciplina, autocontrole e confiança. E terminando, Deus não deseja que entremos em sua promessa arrastando conosco o nosso passado. Deus não quer que entremos na sua promessa arrastando conosco mais atitudes. Deus não quer que entremos em sua promessa com velhos pensamentos e velhos hábitos. Tem gente que tem a língua maior do que a boca, fala mais do que deve. Você tem 2 ouvidos e uma boca, que ele deve ser por algum motivo. Esteja pronto para ouvir, tardio para... Mas tem crente, ó, com a língua venenosa, fala mais do que não sei o que. Satanás só fala assim: só solta essa irmãzinha aí, só solta esse irmão aí. Ele vai soltar a língua aí e vai causar uma divisão na igreja. Satanás não precisa nem vir, só solta o irmão. Deixa ele falar, vai. Aí Satanás só sopra aí. Vai, fala lá, vai. Fala lá com o irmãozinho, vai. Xinga ele, fala mal dele. Aí bota a dúvida no coração do irmãozinho lá, ó. Vai. Aí o infeliz vai lá. Aí a linguinha do mal. Aí a língua incendeia todo o mal. Aí dissemina uma divisão na igreja. Porque a igreja que não sabe ouvir, não sabe se comunicar e repreender, está ferrada. Quando você ouvir qualquer um falando mal de um irmão, adivinha, vai falar mal de você pelas costas também. E outra, se fala mal de qualquer um na sua frente, primeiro você tem que falar: ah, tá falando dele? Vou chamar aqui. Quer falar do Edmilson, Silvano? Vou ligar para o Edmilson. Não, porque o Edmilson fala: Edmilson, vem aqui, que a Silvana quer falar de você. Fala na frente dele, porque tem que ter caráter. Homem que é homem, mulher que é mulher de Deus, fala na sua. Mau caráter fala pelas costas. Se você não gosta de falsidade, adivinha, nem Deus gosta, querido. Deus abomina quem coloca contenda entre os irmãos. Deus te odeia se você está fazendo isso. Sabe por quê? Foi isso que foi feito no céu. Lúcifer lá levou 1/3 dos anjos. A língua maior do que a boca. Você tem a língua de Lúcifer. Sinto muito te dizer, é verdade. É melhor tu arrancar a tua língua e ir para o céu do que ir com essa boca para o inferno, irmão. Então se arrependa e volta para o meu amor. Cala a boquinha. É para falar mal? Agora é para edificar? Seja a sua palavra temperada com sal. Só sai da sua boca o que for para edificar. É difícil? É, gente. Não é fácil. Eu acho que para mim também é fácil. Fica assim: vou ficar sem falar mal de uma pessoa, de ninguém, durante uma semana. Tu vai ver que alguém vai falar uma coisa, tu vai estar. Aí tu faz só jejum de não falar da vida de ninguém. Jejum de falar mal dos outros. Meu irmão, tu vai ver. A luta aqui é a tua língua. Tua língua vai. Tem gente que não dorme, não tem domínio próprio, filho. Se contar um segredo para essa pessoa, o mundo inteiro vai sair. Noticiário. Posso continuar, igreja? Só para terminar? Não, Deus não deseja que entremos nova promessa, novas conquistas com velhos hábitos, com velhos pensamentos, com velhos dogmas. Deus é Deus de coisas. Então vamos viver o novo, igreja. Vamos viver o novo, igreja. Querido, Abacuque, fala comigo, Abacuque. Novo e lindo nome para botar no seu filho. Abacuque, próximo filho da Bíblia. Olha só, Abacuque, gente, é um profeta muito legal. Ele viu corrupção, assassinato de Israel e desordem. Ele clamou ao Senhor, mas tem um versículo bastante conhecido que a gente ainda canta: ainda que a figueira não floresça e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Sabe por que
que Abacuque disse isso? Ele estava clamando ao Senhor, ele foi um profeta, e ele falou: Senhor, ainda que eu não veja nada, eu vou me alegrar ao Senhor, porque eu não estou esperando na sua promessa, eu não estou esperando nos meus desejos, eu estou esperando no Senhor dos exércitos, e ainda que nada aconteça, eu me alegrarei no Senhor. Será que eu e você podemos dizer isso? Ainda que teus sonhos não se concretizem como você esperava, mas como foi falado aqui, Deus vai fazer algo melhor. Deus vai fazer uma coisa nova. Vai fazer. Bateu em retirada. Esse problema até parece, mas pra Deus, fala esse problema, esse problema. É nada, aleluia, glória a Deus, são as palmas das gloriosas. Querido, a visão de Deus vai se cumprir mesmo que não seja no seu tempo. Seja justo e viva pela fé, porque o meu justo viverá pela fé. Precisamos estar dispostos, precisamos não nos envergonhar do Evangelho, e precisamos viver pela fé. Cresça em ousadia e confiança no Senhor. Construa tudo o que você fizer sobre Cristo para ter vitórias duradouras. Ponha a sua fé em Jesus. Fale o idioma da fé. Receba a sua restauração de forma abundante. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Pode bater palma para Jesus. Aleluia. Queridos, espero que essa palavra tenha falado contigo no seu coração como falou comigo. Esteja disposto. Não se envergonhe do Evangelho. E viva pela fé. Vamos colocar de pé. Você que entendeu essa mensagem de alguma forma ou de outra, está passando por uma provação, não sei, alguma coisa, mas Deus quer falar contigo essa noite, e Ele falou de alguma forma com você ao seu coração, para você crescer em ousadia e confiança, para você se render a Jesus, esperar no Senhor e não no seu sonho e na sua promessa. Que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Que a sua alegria não esteja em coisas, não esteja em pessoas, mas sua alegria esteja no Senhor, e você sempre encontrará motivos para se alegrar, porque ainda que a figueira não dê os seus frutos, ainda que a oliveira, ainda que a vida minta, todavia me alegrarei no Senhor. A gente precisa amadurecer na fé. Vou te dar um tempo para você orar agora, falar com teu Pai Celestial que te ama, que te separou para grandes coisas, que separou a nossa igreja para coisas grandes e novas, que tem projetos grandiosos para fazer. Um Deus tão grande, que quer que você sonhe grande, que quer que tenhamos projetos grandes, porque Ele é Deus de coisas grandes e novas. Ore no seu lugar, entregue o seu caminho ao Senhor, entregue, consagre ao Senhor, peça a Ele para fazer aquilo que tem que ser feito, que nós vamos avançar. E aquilo que Deus prometeu vai se cumprir na sua vida, querido. Vai se cumprir em nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que a gente venha estar disposto, Deus, porque são muitos que dormem na Sua casa. Ó Pai, porque a seara é grande e são poucos os trabalhadores. Ó Pai, venha gerar essa fome e sede, ó Pai, de estarmos dispostos para a Tua obra, dispostos para limpar a igreja,
dispostos para ajudarmos louvor, dispostos para ensaiarmos, dispostos para ofertarmos, dispostos para pregar, dispostos para orar, dispostos para fazer a tua vontade. Deus, em nome de Jesus, que nenhum de nós venhamos nos envergonhar do seu evangelho, que é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Ó Pai, que nenhum de nós, ó Pai, não venha viver a não ser pela fé e não pela incredulidade. Faça cada um dos nossos seus filhos, Pai, crescer em ousadia e confiança. Pai, em nome de Jesus, desperta-nos, ó Pai, para viver coisas grandes e novas que nós não sabemos. Nos ajuda, ó Pai, na nossa fraqueza. Transforma o nosso caráter. Nos prepara, ó Pai, para vivermos o avivamento que virá. Nos prepara, ó Pai, para vivermos os melhores dias da nossa vida. Ó Pai, que a gente venha ter cicatrizes sim, que a gente venha ter provações sim, para purificar nossa fé e nos fazer crescer em Ti. Em nome de Jesus, Pai, é o que te peço e te agradeço. E aqueles que recebem, digam: amém. Sem fé, sem amor, trarei memória aquilo que me traz amor, fé e esperança. Temos que ser, vamos ganhar mais. Somos a igreja, seu lugar é. Tamo junto, pessoal. Semana extraordinária para você, e que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do seu Santo Espírito, o grande e eterno amor de nosso Deus, o Pai, seja com cada um de vocês até que Cristo volte. A amada igreja diga: amém. Glória a Deus.